Capítulo 9. Mesa para dois. Um relacionamento verdadeiro é uma refeição muito temperada, servida em uma mesa trêmula, cheia de sonhos, dores e momentos delicados. Momentos que nos fazem sorrir em segredo durante o dia. Então o Senhor Deus fez cair pesado um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. Então, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe ao homem. Gênesis 2, 21, 22. A primeira mulher mencionada na Bíblia veio à existência já madura, sem infância ou exemplo para definir seu papel de relacionamento com o marido. Eva foi criada enquanto Adão dormia. O Senhor a trouxe e essa é a primeira indicação de casamento. Acredito que a vida seria melhor se permitíssemos que Deus nos trouxesse o que Ele preparou para nós. A única evolução que consigo encontrar na Bíblia é a da mulher que evoluiu do homem. Ela é a dádiva de Deus para o homem. Quando Deus quis ser louvado, criou o homem à sua imagem e semelhança. Depois, quando Deus viu que não era bom que o homem ficasse sozinho, deu-lhe alguém semelhante a ele. Adão disse que a mulher era osso dos seus ossos e carne da sua carne. Gênesis 2:23. Adão sentiu-se atraído por Eva por ela ser semelhante a ele. Chamou de varoa ou mulher. Como a igreja é de Cristo, Eva era seu corpo e sua noiva. Afinal de contas, nunca ninguém odiou sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Efésios 5, 29 ao 32. Componentes superficiais. Homem e mulher foram feitos do mesmo material. Adão disse: "Esse é osso dos meus ossos." Não comentou nada a respeito da sua altura, formato de corpo ou cor do cabelo. Esses componentes superficiais são como colocar um produto dentro de uma embalagem atraente. A embalagem pode fazer com que o consumidor experimente o produto. No entanto, somente o produto fará com que o consumidor volte mais vezes. A atração do produto não se restringe aos aspectos externos. A aparência exterior certamente é uma vantagem, mas fique certa de que, quando se trata de casamento, nenhum casal jamais ficou junto apenas por atração. Carne é apenas carne. Não sei se concordo com os que dizem que há apenas uma pessoa no mundo para você. Pessoalmente, teria medo de não encontrá-la em meio aos bilhões de indivíduos que existem nesse planeta. Entretanto, sei que quando encontramos a pessoa com quem somos compatíveis, há um laço que faz com que o casamento seja consumado. E isso não tem nada a ver com o sexo. Também compreendo que você possa acreditar que esta pessoa é a única opção no mundo. Encaremos os fatos: nem todo mundo que você encontra é osso dos seus ossos. É muito importante você não permitir que ninguém a manipule a escolher alguém com quem você não tem ligação. Quando Ezequiel fala sobre os ossos secos no vale, ele diz que eles se ajuntaram cada osso a seu osso. Ezequiel 37:7. Portanto, toda pessoa tem de orar e discernir se o outro é alguém com quem poderia unir-se para o resto da vida. O verbo unir, utilizado em Gênesis 2:24, que Paulo cita em Efésios 5:29 a 32, é a tradução da palavra hebraica debeg, que quer dizer impingir, segurar ou aderir a, figurativamente, pegar ao perseguir ou seguir logo atrás. Em grande parte de nossa vida, temos grande necessidade de nos unir, de sentir que pertencemos a algum lugar. No entanto, é triste perceber que nossa sociedade se tornou tão promíscua
que muitas pessoas confundem a vibração de um rápido fim de semana com a união de duas almas sedentas em compromissos de amor. Antes e depois. Se você estiver lendo este livro e não for casada, encorajo-a a considerar essas questões cuidadosamente enquanto busca Deus para ter companhia. Encontre 10 casais que estão casados há mais de 12 anos. Depois, olhe o álbum de casamento deles para ver como muitos mudaram drasticamente. Você notará que, se fossem as impressões iniciais que firmassem o casamento, esses casais provavelmente já teriam se separado. Certamente você deve ao seu marido e a si mesma ser tudo o que puder ser. Contudo, há muito mais envolvido no casamento que superficialidades. Uma união sagrada. O casamento é tão pessoal que ninguém de fora de um relacionamento é capaz de entender a razão pela qual o casal está unido. Se você for casada, compreende que seu marido não está concorrendo a nenhum cargo público. Ele não precisa ter a aprovação de todos os seus familiares e amigos. E não espere que todos vejam o que vocês veem um no outro, que os une e os faz manter-se unidos. Vocês têm o compromisso de ficar juntos? O segredo da união é partir. Por isso, deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Marcos 10, 7. Se você se casar deixando as antigas opções abertas, na esfera mental, emocional ou física, seu casamento jamais funcionará. Quando as adversidades testarem os laços do casamento, ele se esfalecerá. Portanto, você tem de se unir e se apegar ao seu esposo. Não é nada saudável unir-se a alguém que não o cônjuge para buscar apoio. Deixe e una-se. Bem, todos nós precisamos de amizades íntegras. Entretanto, ninguém deve exercer mais influência depois de Deus sobre você que seu esposo. Algumas pessoas poderiam salvar seu casamento neste exato minuto se deixassem algum dos laços extramaritais e se unissem ao seu cônjuge. Nem sempre é uma questão de sentimentos. O justo vive pela fé. Utilizamos esse versículo para muitas outras coisas, mas por que não os aplicarmos ao casamento? Em Romanos 1,7 lemos: pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Em relação ao seu casamento, creia em Deus. Seus sentimentos não curarão seu relacionamento, mas sua fé o fará. Você não sabia que não pode confiar em seus próprios sentimentos? Una-se pela fé. Aconselho pessoas destruídas o tempo todo. Essas pessoas chegam chorando com o semblante cansado e dizem: não consigo confiar nele. Tenho boas novas para você. Você também não pode confiar em você. Seus sentimentos oscilam muito. No entanto, sua fé não se move. Unir-se implica que você não quer partir. Um casamento sofre erosão como as margens dos rios um pouco a cada dia. Seja você mesma. Há uma forma determinada como as mulheres tratam um homem quando estão realizadas. É preciso fé para tratar um casamento frustrado com o mesmo respeito que trataria um relacionamento próspero. Muitas vezes você pode sentir que refreia a si mesma, não sendo quem gostaria de ser, só para manter as aparências. O que estou dizendo aqui é que você não deve permitir que outra pessoa faça desempenhar um papel que não reflete quem você é. Sei que muitos de vocês podem estar em relacionamentos péssimos, mas não posso aconselhar o que não vejo. Para necessidades específicas, recomendo cuidado pastoral e aconselhamento. No entanto, quero alertá-la de que se você eliminar o seu lado gentil de ser só para se defender, isso não impedirá que você seja ferida. Se você eliminar quem você é, cairá em depressão. É horrível aprisionar quem você realmente é em uma tentativa de combater fogo com fogo. A melhor maneira de combater o fogo é com água. A vitória de uma mulher não será em suas palavras, mas em seu caráter.
Semelhantemente, vós mulheres, sede submissas a vossos próprios maridos, para que também, se algum deles não obedeçam à palavra pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. 1 Pedro 3, do 1 ao 2. A beleza das esposas não seja o enfeite exterior, como o frisado de cabelos, o uso de joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas a beleza interior no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é preciso diante de Deus, pois assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam um Deus. Estavam submissas aos seus maridos. 1 Pedro 3, do 3 ao 5. Uma lição vinda de Pedro. Recentemente, enquanto eu ensinava em um seminário, uma senhora levantou a mão e disse: Sou viúva, perdi meu marido, que morreu sem ser salvo. E ela prosseguiu: Invoquei 1 Pedro 3:1, e no fim de sua vida ele ainda não estava salvo. Obviamente, aquela mulher lutava com o pesar, portanto, respondi: Esse texto das Escrituras não quer dizer que a responsabilidade pela salvação do marido é da esposa. Apenas diz que uma esposa submissa e calma cria a atmosfera para que ele seja convertido. A seguir, repreendi o espírito condenatório da culpa e ela adorou a Deus sob a unção do Espírito Santo. Essa passagem em Pedro não foi dada para que as mulheres fossem abusadas, mas para instruí-las sobre o que funciona bem em casa. A fé não é barulhenta nem carnal, é quieta e espiritual. Acredite quando digo que isso é algo eficaz. Ninguém pode fazer nada para que a outra pessoa seja salva. Você não consegue obrigar alguém a voltar para casa. Não consegue obrigar alguém a amar você. Contudo, você pode criar uma atmosfera em que sua conduta não mina suas orações. Foi isso que Pedro quis dizer. Aprendendo a agir e falar. As mulheres tendem a ser verbais e os homens físicos. As mulheres sentem que tudo precisa ser discutido. E a comunicação é crucial para um relacionamento saudável. Mas os homens não conversam com palavras. Os homens comunicam-se pelo toque, até mesmo em relacionamentos entre homens. Um tapinha nas costas ou um apertar de mãos quer dizer gosto de você. Algumas mulheres acham que os homens sempre se comunicam pelo sexo. No entanto, nem sempre esse é o caso. Quando um treinador de brincadeira dá um tapa no traseiro de um jogador de basquete, isso não é uma demonstração da sexualidade. Ele apenas quer dizer bom trabalho. Precisamos aprender o método de comunicação uns dos outros. Portanto, em vez de achar que você está sendo negligenciada, peça a seu marido que compartilhe com você por que ele faz o que faz. Ou melhor ainda, observe o método de comunicação dele e ensine-lhe o seu. Ensine sua linguagem. O mais importante é ser compreendida. É horrível ser mal interpretado. Sou um doador. Portanto, sempre que sinto afeição, a primeira coisa que quero fazer é comprar um presente para minha mulher. Fiquei chocado quando descobri que minha esposa, embora agradecesse os presentes, também entrava em órbita com os cartões. Para mim, isso era insensato. Ela guarda cartões que são tão velhos que já amarelaram. Leio os cartões e gosto deles, mas raramente os guardo. Portanto, passamos os primeiros anos de nosso casamento ensinando um ao outro nossa linguagem. Balbuciando na Torre de Babel. Seu marido pode realmente achar que está dizendo a você as coisas que você sempre reclama não receber. E talvez ele sinta o seguinte: o que mais ela pode querer? Já disse que a amo. Já fiz isso e aquilo outro. Talvez vocês estejam vivendo na Torre de Babel. Esse é o local em que as famílias se dividem porque não conseguem compreender a linguagem um do outro. Portanto, sente-se e aprenda a linguagem do outro antes que a frustração transforme sua casa na Torre de Babel. Nessa Torre de Babel, o trabalho é interrompido e as discussões começam.
Se vocês estão discutindo, é porque existe frustração em seu relacionamento. As pessoas que não se importam não discutem. Ninguém discute sobre algo que preferiria deixar para trás. No entanto, quando você se aproxima de seu marido, não o faça sentir-se encurralado. Procure em um momento em que ele não sinta que está sendo interrogado. Você ficará surpresa ao perceber quanto o homem tende a evitar o confronto aberto. Já vi homens másculos grandes e fortes intimidados sobre como poderiam contar à sua esposa, com apenas 50 quilos, algo que fariam e temiam que ela não aprovasse. Até mesmo homens que agridem a esposa têm momentos em que se sentem ansiosos ao enfrentar a esposa. Salomão escreveu: melhor é morar no canto do eirado do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Provérbios 25, 24. Portanto, a não ser que queira livrar-se dele, lembre que você pode ganhar uma discussão, mas perder o marido. Viva em Pentecoste. A comunicação masculina é diferente. Não estou sugerindo que os homens não podem aprender o método de comunicação da esposa. Apenas estou dizendo que os cônjuges têm de aprender a apreciar a linguagem um do outro. Lembre-se, discutir brevemente a fé em seu casamento. E a fé chama à existência as coisas que não são. Romanos 4,17. Portanto, tudo que você planeja fazer por seu casamento, quando ele mudar, faça agora. Faça pela fé. Depois Deus transformará a sua torre de Babel em Pentecoste. Pois em Pentecoste cada uma das pessoas ouvia a mensagem em sua própria língua. Atos 2:6. Oro para que Deus interprete a linguagem do seu cônjuge e que seu amor seja frutífero e produtivo. Nu e sem culpa. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Gênesis 3, 9 e 10. Tire tudo. Não suas roupas. São as folhas da figueira que precisam ir. O casamento está em sua melhor forma, quando os dois podem ficar nus e sem culpa. É importante que seu marido seja capaz de tirar tudo. Não existe lugar de descanso para o homem que se esconde em sua própria casa. Essa é a razão pela qual Deus perguntou a Adão: onde estás? Quando os homens são restaurados ao seu lugar de direito na casa, a família sai do caos. Observe nos 4 pontos da confissão de Adão a tendência da maioria dos homens em evitar a confrontação aberta. A. Ouvi a tua voz. B. Porque estava nu. C. Tive medo. D. Escondi-me. Quando as mulheres confrontam os homens, não devem pensar que eles não as escutam. Mas quando os homens têm medo ou se sentem expostos, nus, tendem a se esconder. Seja transparente. O casamento precisa ser transparente. O medo não cura, só esconde. Portanto, você e seu cônjuge precisam ser capazes de expor as vulnerabilidades sem medo nem condenação. Ai do homem que não tem lugar para repousar a cabeça. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Gênesis 2:25. Agora quero compartilhar algo com você que pode parecer pouco ortodoxo. No entanto, oro para que isso abençoe alguém. Vamos fazer uma parada ao lado da casa de Dalila, Juízes 16, do 4 ao 20. A maioria das mulheres não gostaria de ir à casa dessa mulher, mas a maioria dos homens gostaria. A moral de Dalila era indesculpável, mas vale a pena discutir seus métodos. Há alguns pontos muito importantes que toda esposa tem de aprender com a imoral Dalila. A pitoresca exegese de nossos pregadores descreve essa mulher como uma voluptuosa deusa do amor. Eles dizem que ela andava com um pêndulo oscilante, cheirava a rico incenso e sorria com o brilho de um magnífico candelabro. Na realidade, a Bíblia não menciona nada sobre a aparência de Dalila. As roupas, a maquiagem e o penteado não são nem mesmo citados.
Portanto, o que existia de tão atraente nessa mulher? O que atraiu e cativou a atenção do poderoso Sansão? O que essa mulher tinha que, quando nenhum dos guerreiros filisteus conseguiu pegar Sansão, o governo a pôs na folha de pagamento por causa do que ela sabia sobre os homens? E o que fez Sansão continuar voltando à cama dessa mulher quando ele já sabia que ela o tentara matar? Sansão não conseguia abandoná-la. Precisava muitíssimo dela. O que existia por trás dessa atração fatal do Antigo Testamento? Onde o poderoso pode deitar a cabeça? Essa discussão é para mulheres casadas com homens que trabalham em posições muito estressantes. Homens que são invejados por todos que o rodeiam. Sansão era um desses homens. Jesus descreveu bem o problema desse tipo de homem altamente motivado quando disse: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Lucas 9:58. Onde o homem poderoso pode descansar a cabeça? Onde pode tornar-se vulnerável? Onde pode tirar sua armadura e descansar por algumas horas? Ele não quer desistir, apenas precisa descansar. A sua casa é onde o homem poderoso pode descansar a cabeça? Sua casa é um lugar de descanso? É limpa e organizada? É acolhedora e convidativa? Se não for a casa de Dalila, é. Tenho certeza de que ali também existem problemas, mas o homem não precisa resolvê-los assim que chega em casa após lutar contra o inimigo. Ela sabe que ele está cansado, portanto apenas diz: Venha, deite a cabeça no meu colo. Sei que retratei Dalila como uma estrela da indústria de filmes pornográficos que é movida pela cobiça sexual. Mas lembre-se de que a Bíblia nem mesmo mencionou a vida sexual de Sansão e Dalila. Tenho certeza de que o relacionamento entre eles também era um fator que fazia Sansão voltar para ela. No entanto, Sansão já tivera relacionamento sexual antes. Já se levantara da cama de uma prostituta em Gaza para repelir os filisteus. Não se trata de um adolescente cuja mente está tomada por ideias sexuais. Não, ele era um homem poderoso. Como os homens poderosos caem? Não foi Davi que, quando Saul morreu, afirmou: Como caíram os cavaleiros no meio da peleja? 2 Samuel 1:25. Bem, peça para Davi perguntar a Dalila ou, se ela não estiver em casa, para perguntar a Betseba. Dalila sabia que todos os homens bem no íntimo são meninos, meninos que começam a vida sendo tratados por mulheres. As mulheres foram as que primeiro lhe cantaram uma cantiga. Deram-lhe o primeiro banho, e quando eles estavam cansados, deitavam-lhe a cabeça no seio acolhedor e os faziam dormir. Eles ouviam a voz aveludada dizendo: O homenzinho da mamãe. As mulheres falavam com eles e os tocavam. Eles se sentiam seguros nos braços das mulheres. Não eram criticados nem eram deixados de lado. Dalila agradava Sansão. Conversava com ele, dava-lhe um lugar para repousar a cabeça. Até Deus habita onde há louvor e onde o murmúrio é dissipado. Os homens criados à semelhança de Deus respondem ao louvor. O louvor faz um homem cansado agir. É difícil de resistir a uma mulher que sabe o que dizer a um homem. Esse era o segredo de Dalila. Ela sabia que todo homem tinha um menino em seu íntimo. Os homens precisam de um braço feminino para derramar suas lágrimas e temores. Precisam de palavras e dos louvores de uma mulher. Ofereça seus braços e sua canção. Afirmo mais uma vez que o casamento é um ministério e há muito mais envolvido nesse relacionamento que apenas a realização pessoal. Portanto, permita que o marido cansado volte para casa e descanse. Ofereça a ele seus braços e sua canção. Permita que seu amor se concentre no doar, não no receber. Quando você se casa com alguém, casa-se com tudo o que ele é
e com tudo o que ele foi. Você herda os pontos fortes, os medos e as fraquezas. É impossível pegar as partes que você quer e deixar de lado as que não quer. É um pacote. No entanto, Deus oferece a você a graça de ministrar a esse homem. Portanto, não se sinta desencorajada se não vir mudança imediata. Ministre aquele menino que existe dentro do seu marido e lembre-se de que leva tempo até para um pequeno corte cicatrizar. A cura é um processo e exige tempo. Deus dará a você o óleo da compaixão e a doce brisa de um amor sincero para derramar sobre as feridas de seu marido após um dia de trabalho. Esteja ali para ele. Dê a ele um lugar para repousar a cabeça. Mas o casado cuida das coisas do mundo em como há de agradar a sua mulher e está dividido. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo em como há de agradar ao marido. 1 Coríntios 7, 33, 34. O casamento é um ministério a ponto de o apóstolo Paulo ensinar que a mulher casada não pode dar-se ao luxo de se tornar tão espiritual e, por causa disso, ficar indisponível para o ministério do casamento. A palavra grega usada para cuida nessa passagem, merismano, quer dizer estar ansiosa por ou ter preocupação intensa por. Portanto, Deus, por intermédio de Paulo, diz: quero que as mulheres casadas se preocupem em ajudar o marido e vice-versa. Honre suas prioridades. Muitas mulheres casadas que passam grande parte do tempo em comunhão com mulheres solteiras não percebem que sua perspectiva e disponibilidade devem ser distintas. O ministério da mulher casada não começa nas lojas nem no berçário, mas em sua casa, ministrando ao marido. Bem, não estou querendo dizer que a mulher deva ficar trancada na cozinha e acorrentada à cama. Estou apenas dizendo que as prioridades precisam começar em casa antes de se espalharem para a carreira, vocação e busca ministerial. Pois Deus unge a mulher que se preocupa a fim de ser bem-sucedida no ministério do casamento. Não há casamento no céu, veja Mateus 22:30. O casamento é para este mundo. E por ser uma instituição deste mundo, as pessoas casadas não podem divorciar-se das coisas do mundo. 1 Coríntios 7,33. Retornando às palavras de 1 Coríntios 7,34, observe essa definição da palavra grega cosmos, traduzida por mundo, em nosso texto. Porém, a casada cuida das coisas do mundo em como há de agradar ao marido. Versículo 34. O uso da palavra cosmos por Paulo deixa implícito que as pessoas casadas deveriam ter a preocupação de estabelecer uma ordem harmoniosa em casa. Deus nos deu a dádiva do casamento, mas você precisa fazer sua própria decoração. Adorne seu relacionamento ou ele se tornará insonso para você e seu cônjuge. A decoração não acontece onde existe preocupação. Portanto, Deus diz de fato o seguinte: eu libero a mulher casada de ter o mesmo nível de consagração que a solteira, para que ela possa gastar algum tempo adornando o relacionamento com o marido. Você tem um importante ministério com seu companheiro. Posso ouvir alguém dizer: isso é bom, mas preciso passar tempo com o Senhor. Concordo. As Escrituras não dizem que a mulher casada deve ser carnal. A Bíblia apenas estabelece as prioridades e há essa sensação de ser sobrepujada pela responsabilidade. É possível consagrar-se desde que você entenda que foi chamada para ser companheira de seu marido. Entretanto, se você escolher adornar seu relacionamento, isso é sagrado. Portanto, não negligenciem um ao outro em nome de serem espirituais. Deus quer que vocês estejam juntos. O marido pague à mulher o que lhe é devido, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem-no o marido. Do mesmo modo, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo,
por algum tempo para vos aplicardes à oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. 1 Coríntios 7, 3-5. Se estiver procurando alguém que seja tudo para você, não olhe para os lados, mas para cima. Deus é o único que pode ser tudo. Ao esperar perfeição da carne, você pede mais de alguém do que você mesma pode oferecer. Ser casada. Ser casada é ter um parceiro. Alguém que não está sempre ali, que nem sempre está no caminho certo e que algumas vezes nem mesmo é a pessoa certa. Por outro lado, se você sempre tiver problemas e não souber a quem pedir ajuda, pode contar com seu parceiro. Ser casado é ter alguém em quem podemos nos aconchegar quando o mundo parece frio e a vida se revela incerta. É ter alguém tão preocupado com você quando os filhos ficam doentes. É ter uma mão que fica medindo sua temperatura quando você não está bem. Ser casado é ter um ombro amigo no qual você pode chorar quando coloca o corpo de seus pais no túmulo. É embrulhar os joelhos cansados em cobertores quentinhos e rir juntos, mesmo quando a velhice chega com todos os dissabores. Você está dizendo à pessoa com quem se casou: quando chegar o momento de deixar este mundo e o vento frio da eternidade soprar para longe, meus aniversários e meu futuro chegar ao fim da noite fria, é sua face que quero beijar para me despedir. É sua mão que quero apertar enquanto passo para a eternidade. E quando as cortinas se fecharem com tudo o que tentei ser e fazer, quero mirar seus olhos e ver que minha vida valeu a pena. Não a minha aparência, não o que fiz, nem quanto dinheiro ganhei, nem mesmo quão talentoso fui. Quero ver os olhos cheios de lágrimas de alguém que me amou e reconheceu que eu valia a pena. Uma refeição muito temperada servida em uma mesa trêmula. À medida em que encerro este capítulo, espero que você perceba que bênção é estar vivo e o que significa ser capaz de sentir e experimentar a vida. Leve o copo à boca e beba profundamente a vida. É um privilégio experimentar cada gota do relacionamento com seu marido. Seu casamento não é perfeito, mas, como um casaco de camurça, a imperfeição apenas traz singularidade. Tenho certeza de que seu casamento, como o meu, é uma mistura de dias bons e dias tristes, e todas as outras combinações possíveis. Mas espero que você tenha aprendido comigo como um relacionamento verdadeiro é uma refeição muito temperada, servida em uma mesa trêmula, cheia de sonhos, dores e momentos delicados. Momentos que nos fazem sorrir em segredo durante o dia. Momentos fortes que nunca morrem, mas tão frágeis que desaparecem como bolhas em um copo. Não importa se você possui algo a ser invejado ou algo a ser desenvolvido, se puder olhar em retrospectiva e captar alguns momentos ou traçar um sorriso na memória, você é abençoada. Você poderia estar em qualquer lugar fazendo qualquer coisa, mas em vez disso, o chefe de cozinha a fez sentar-se à mesa para dois.